Amém? Vamos estar iniciando o nosso culto. Queria pedir para você que está aí fora, para assim voltar aqui para o templo. E você que está nos assistindo também, que você possa receber uma palavra nessa manhã do Senhor, que você possa falar tremendamente ao seu coração. Hoje estamos começando aqui o culto com a ministração das pessoas que estão sendo discipuladas. Vocês vão ver o início de uma obra. Eu creio que Deus já está operando, está fazendo uma obra no coração de cada um deles. Deus tem dado esse dom e vai continuar fazendo na vida de cada um deles. Então vamos estar orando. Você que está aí, se põe de pé, vamos estar orando. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos entregar, ó Deus, essa manhã, essa tarde, essa noite ao Senhor, ó Pai. Desde já queremos agradecer ao Senhor pela fidelidade do Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Queremos orar por aqueles, ó Deus, que estão em suas residências, Senhor. Ó Deus, eu creio que esse tempo vai passar, como já tem passado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida de cada um, que cada um possa receber da Tua palavra, Senhor, receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um, Deus. Pai, no nome de Jesus, abençoa, ó Deus, essas pessoas, ó Deus, cada pré-adolescente, cada jovem que está aqui, Senhor, os discípulos, ó Pai, para estar, ó Deus, ministrando ao Teu coração, ministrando, ó Deus, um perfeito louvor ao Senhor, porque só Tu és merecedor, Deus, de receberes, ó Deus. Pai, Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus soberano. Te damos liberdade para estar nesse lugar. Ó Deus, para o Senhor operar em nossos corações. Espírito Santo, te damos liberdade, ó Deus, em operar neste lugar, em curar, em salvar, ó Deus, em trazer, ó Deus, aquele que está perdido, Senhor. Ó Deus, através dessa palavra que estará sendo ministrada nesse lugar, eu creio que haverá, ó Deus, mudança de vida, mudança de direção. Ó Deus, mudança, Senhor, Deus, de direcionamento. Pessoas que estavam indo para o pecado, Deus, vivendo uma vida completamente, ó Pai, distorcida do que é a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, que cada um possa, Senhor, receber, ó Deus, uma palavra hoje de direção vinda do Senhor e possa voltar para os Teus caminhos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, opera, cura, liberta, Senhor. Ó Deus, faz, ó Deus, maravilhas acontecer neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós te damos a liberdade em fazer, ó Deus, o que está no seu coração, Deus, para esse tempo, neste lugar. É o que desde já nós queremos, já te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu queria pedir só uma... Vocês podem vir um pouco mais para frente, por favor? Ele é muito bom, muito bom. Vem um pouquinho mais para frente, isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Aleluia. Espírito Santo de Deus tem liberdade nesse lugar. Tem liberdade na minha vida, na sua vida. Nós te damos glória, Senhor, te damos honra. Oh, Jesus. Tu és santo, Senhor. Faça morada em nós, Espírito Santo de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declara a Ele: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa,
tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Somos a tua casa, Senhor. Faça morada em nós. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declara Ele: eu sou tua casa, tua morada. Aleluia! Eu sou teu lar. Fica à vontade, Senhor. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declare mais uma vez. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Ele reina, Ele vive, Ele é poderoso. Aleluia. Estabelece o teu trono, Senhor, no nosso coração, porque somos teus, somos o teu templo, Espírito Santo. Reina em nós, Senhor. Aleluia. Sempre exaltado nesse lugar, sempre glorificado. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Declare isso. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu,
onde está? Ele ressuscitou. O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre, para sempre exaltado. Exalte a Ele, oh, seja exaltado, Senhor, sempre, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cante mais forte a Ele. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, cantamos aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado. Seja exaltado, Deus. Sempre adorado é. Para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificar a Ele. Exalte ao Senhor. Seja exaltado, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom dia, amados. Graças e paz. Obrigado, Ministério de Louvor. Vamos orar, antes de você se sentar, vamos orar pela vida do pastor Joelson, né? Recebemos uma mensagem aí da pastora Márcia pela manhã, e acho que na madrugada o pastor passou mal, aquele problema que ele está, né, de dores, que ainda não sabe qual é o diagnóstico. Disseram que é provavelmente aqueles cristais, né, que se formam e dá aquela dor de cálculo, né? E nós vamos orar então aqui, vamos pedir ao Senhor, né, vamos levantar a nossa mão assim em direção ali profeticamente na direção da casa do pastor Joelson lá. Vamos orar, abençoar a pastora Márcia também, Marcos Felipe. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós nos levantamos como igreja, Senhor. Oh Deus, tivemos essa notícia, Deus, desse mal-estar, deste incômodo, Senhor, nos órgãos do seu filho, Senhor. E nesse momento nós agora oramos, clamamos a Ti, Senhor. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Senhor. Vai agora, Deus, de encontro à necessidade do Teu filho, Senhor. Oh Deus, opera naquele lugar onde está, oh Deus, havendo algum desequilíbrio, Senhor, alguma mudança de funcionamento, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo cristal, Senhor, toda pedra, porventura existente, Senhor, que está gerando dor,
que está gerando desconforto, Senhor. Oh, Deus, todo mau funcionamento, Senhor, algum corpo estranho, Senhor, que está provocando dores no corpo do seu filho, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós agora te pedimos, Pai, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que opera maravilhas, Senhor. Toca agora na vida do pastor Joelso, Senhor. Oh, Deus, toca na vida da pastora Márcia. Dá ânimo, Senhor. Alivia as dores, Senhor. Traz a cura. Usa os médicos, Senhor, para ministrar. Oh, Deus, o diagnóstico certo, Senhor, para dar a cura, para trazer a restauração. Oh, Deus, através também dos medicamentos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Pai, que logo mais à noite, Seu Filho estará conosco, Senhor, ministrando a Tua palavra, trazendo, Senhor, o Teu coração para o coração da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, livra o Teu Filho de todo o mal, Senhor. Levanta, Deus, dá ânimo a ele, Senhor, para que ele possa vencer este mal. Em nome de Jesus, Senhor, toca também sua família. Oh, Deus, a pastora Márcia, o Marcos Felipe. Oh, Deus, envolve essa família com a Tua presença. Oh, Deus, toma aquele lar. Que haja, Senhor, oh Deus, alegria, que haja paz, que haja, Senhor, amor, fluindo como sempre, Senhor, sobre aquele lar. Eu declaro isso, Senhor. Deus, te pedimos, Pai, usa o Teu poder, usa a Tua glória, Senhor, para ministrar sobre o Teu Filho, para que o Teu nome seja exaltado. Nós oramos, Pai. Também toca a vida de cada um dos Teus filhos que estão enfermos, Senhor. Aqueles que estão em casa, Senhor. Oh, Deus, sendo medicado. Oh, Deus, Seu Mário. Oh, Deus, Dona Tarsília. Oh, Senhor. Ah, Deus, a irmã Inês. Todos aqueles que porventura estão vivendo este momento. Diácono Sebastião. Toca, Senhor, cura. Traz a transformação deste momento, Pai, para que o Teu Filho possa glorificar o Teu nome e dizer que há Deus nesse lugar. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus. Vamos lá então, pedir os diáconos aí, os obreiros, para distribuir os envelopes. Vamos ofertar ao Senhor. Quem é que está? Ah, tá, a diaconisa Noemi já está ali, né? Vamos ofertar ao Senhor nessa manhã. Eu quero ler aqui um texto. Eu estava falando desse texto lá no projeto Vida Nova do Meyer. Nós estivemos lá na quarta-feira. E eu estava falando para os irmãos lá sobre o testemunho. Já falamos aqui também, né? Mas eu quero reforçar aquilo que foi dito. Testemunho que o apóstolo Paulo dá às igrejas da Macedônia, né? Das igrejas da Macedônia para a igreja de Corinto. Por que aqui é importante falar desse texto, amado? A igreja de Corinto, historicamente, é uma igreja rica. É uma igreja, melhor, num lugar onde é uma região portuária, uma região que tinha, né, condições financeiras boas. E as igrejas da Macedônia, em contrapartida, eram igrejas consideravelmente pobres. Igrejas que estavam vivendo, como o texto bíblico vai dizer, uma profunda pobreza. Entendeu, obreiro Moisés? Uma igreja rica, né, considerando a situação das igrejas da Macedônia, e igrejas que estavam vivendo uma profunda pobreza. Mas olha o que os irmãos fazem, para confundir a cabeça de qualquer sábio, né? Olha o que eles fazem. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. As ofertas das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Os irmãos, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses,
e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participar e dar assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, igrejas que estavam vivendo profunda pobreza, eles receberam a graça, né? A graça de Deus entrou, invadiu o coração daqueles homens e mulheres. E eles pediram ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não foi lá pedir oferta. O apóstolo Paulo não chegou lá com um discurso, né? Explicando, às vezes, até como a gente muitas vezes faz aqui na igreja, né? Porque aquilo que estava no coração daqueles homens e mulheres era suficiente para gerar a alegria da contribuição. Amém, amados? Então, né, a contribuição no reino de Deus, a oferta, o dízimo, precisa brotar no nosso coração como uma alegria, como uma necessidade nossa. E aí, olha o que acontece, a transformação, a profundidade da pobreza daqueles irmãos superabundou, se transformou em riqueza da sua generosidade. Porque aqueles irmãos, aqui um detalhe muito importante, né, para a gente finalizar. Aqueles irmãos fizeram algo muito interessante. Antes de ofertar, antes de participar como dizimista da igreja, aqueles irmãos, eles se entregaram ao Senhor. Eles deram a sua vida para o Senhor. Eles entregaram o seu coração para Deus. Deus não quer, muitas vezes, irmão, sacrifício, né, trabalho, serviço, de repente o dinheiro da pessoa. Deus não quer isso. Deus quer o teu coração. Aí eu entendo quando o apóstolo Ezequiel, né, ele fala assim: nós estamos aqui nós estamos construindo a cidade do leão, né? No tempo de pandemia, Deus tem feito milagres. Por quê? Nós estamos colocando o coração nisso. E quando a gente pede uma oferta, quando a gente pede que você continue sendo dizimista fiel da igreja, a gente não quer o teu dinheiro, né? A gente não quer só a tua oferta, a gente quer o teu coração. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O que o apóstolo Ezequiel fala é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Primeiro que a gente tem que fazer é dar o nosso coração a Deus. E aí, quando a gente for ofertar, quando a gente for dar o dízimo, fica tudo mais tranquilo, fica tudo mais suave. A alegria transborda o nosso coração. Sabe por quê? Porque nós somos do Senhor. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Por que que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, irmão? Fica pensando. Sabe por quê? Porque ela tá pensando que está dando dinheiro para Deus. Ela está pensando que está dando um valor financeiro. Ela está colocando, não o coração, mas ela está colocando a mente naquilo que ela está fazendo. Ela só está pensando racionalmente. Mas uma pessoa que dá o coração para Deus, ela faz isso de forma voluntária, ela faz isso de forma sem que alguém precise, entendeu, Elisa? Sem que alguém precise ficar ali falando, ensinando, forçando barra. Pastor, por que a gente fica falando, ensinando então? Exatamente por isso, porque tem pessoas que ainda não compreenderam. E aí a gente tem que ficar ensinando, falando para as pessoas até que elas aprendam e elas mesmas decidam a se entregar voluntariamente ao Senhor. Amém? Queria que você... Eu ia pedir para trazer a maquininha, mas depois eu vou fazer o meu dízimo aí, tá bom? Tá aí a maquininha, obreira Noesia? Tá aí, né? Deixa que depois eu vou aí então, pode deixar. Eu vou orar aqui. Levanta o seu envelope aí, amado. Fica de pé se você tem um desafio financeiro. Vamos orar. Tá ali os nossos dados bancários para quem for assistir. Vai ser transmitido depois pelo YouTube. Não sei se no Facebook também. Mas se você que está em casa aí, você ouviu essa palavra, da parte do ofertório, quiser contribuir conosco, faça isso de coração. Nós precisamos muito que você entenda isso. A tua ajuda é muito bem-vinda, mas o que nós mais queremos é o teu coração. Você tem esse coração na obra do Senhor, amém?
Pega aí os dados bancários, a agência, a conta e faça aí a tua oferta em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de nos entregarmos a Ti nesta obra. Recebe o nosso coração, Pai. Recebe cada oferta, cada dízimo que está sendo semeado na Tua casa nessa noite. Assim, Deus, como nós vimos nessa história, as igrejas de Macedônia, a igreja de Corinto, Senhor, duas realidades distintas, Senhor, mas igrejas que estavam ofertando para o Senhor. Paulo teve que ensinar a igreja de Corinto, Senhor, que o coração, ele dá o comando, é ele que traz a diferença na vida de um irmão, de um cristão. E ali Paulo está dando testemunho das ofertas das igrejas da Macedônia. E nessa manhã, Senhor, eu sei que tem pessoas vivendo um tempo de desafio financeiro, mas eu tenho certeza, Senhor, que este irmão, que esta irmã, tem o coração na Tua obra e vai fazer na medida das suas posses. E se tiver realmente, Senhor, ali uma certeza de que está semeando numa terra fértil, vai fazer além das suas posses. Uma oferta, ó Deus, transbordante, sacudida, recalcada, uma oferta, Senhor, que agrade o coração de Deus. Nós te damos graça por isso, Senhor. Fica conosco, abençoa a nossa vida financeira. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Diga amém, amado. Você está de máscara, mas você pode dizer amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu estava pensando no estudo dessa manhã, e como a gente já concluiu aquele estudo, né, da igreja relevante, eu tenho visto o apóstolo Ezequiel, ele tem ministrado lá em Irajá sobre autoridade espiritual. É um tema que a gente, amado, querendo ou não, a gente tem que sempre estar voltando nele, né, trazendo de volta os princípios, as verdades que a palavra traz para a gente. E algumas igrejas do Projeto Vida Nova estão fazendo também isso, estão seguindo, né, esse modelo, falando sobre a autoridade espiritual. Por quê? De tempo em tempo, a gente vê, na própria Bíblia, né, a gente já começou o estudo, na própria Bíblia a gente vê que o próprio povo de Israel, ora ele estava obedecendo, ora ele desobedecia a Deus, caía em escravidão, aí se arrependia, voltava, retornava a aliança para o Senhor, aí passava um tempo, se aliançava com outros deuses de novo, outros povos, caía de novo. Então, Deus estava sempre levando profetas, homens, né? Você vai ver lá no período de Neemias, né, quando reconstruiu Jerusalém, a gente vê Esdras, o sacerdote Esdras, né, ele recuperando o livro da lei, ele lendo o livro da lei na praça, né, publicamente para o povo. Tudo isso para quê? Para restaurar essa questão da visão espiritual, né, sobre Deus, sobre a autoridade espiritual, sobre obedecer a Deus em todas as coisas, né? E aí, esse estudo de autoridade espiritual, eu sei que tem irmãos que falam assim, pastor, eu já estudei isso, eu já sei, e não sei o quê. Eu queria achar que, poxa, quando o irmão sabe alguma coisa, ele vai ser um professor com a sua própria vida, né? Ele vai ensinar, porque se ele sabe, ele vai ensinar também. Mas a gente vê que na prática, acaba não acontecendo dessa maneira, né? O próprio irmão que diz que já estudou, já sabe, eu estou falando até de mim mesmo, a gente pode vir a cometer alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente vai novamente, né, retomar esse estudo. Só que hoje eu não vou trazer o estudo lá desde o início, né, o começo, a introdução, vamos trazer, né? Nós vamos falar hoje de alguns exemplos, né, o que der para a gente tratar, respeitando aí o horário, exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. E nós vamos ver algumas lições, né? Se você já viu isso, né, você vai relembrar aí, vai reforçar no seu coração. Se você ainda não viu, você vai aprender aí algumas lições, tá? Pastor, posso participar? Posso perguntar alguma coisa? Posso fazer algum comentário? Pode. Amém? Aqui é uma escola bíblica. Então, você tem toda a liberdade de falar algo
né, de discordar, trazendo o teu fundamento, fazer alguma pergunta, tá bom? Para a gente poder funcionar aqui o estudo da forma correta, amém? Então, eu vou me colocar à disposição aí para responder, na medida da minha capacidade, responder a tua dúvida aí. Se a gente não conseguir sanar a dúvida, a gente vai estudar um pouco mais e na próxima aula a gente volta com a dúvida, tá bom? Vamos lá então, o Lucas vai colocar aqui para a gente exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. Você vai ver, irmão, que isso ensina para a gente alguns tópicos, né, alguns princípios, alguns valores muito importantes para a gente poder viver a liderança de forma correta. Liderança tanto no sentido de quem lidera quanto quem é liderado, tá bom? Porque quando a gente fala liderança, dá a intenção de que é só o líder que tem que se ver com isso. Mas, na verdade, a liderança é um caminho de mão dupla. Amém? Você é líder, você tem que respeitar os princípios, você é liderado, você tem que respeitar os princípios também. Tá bom? Então, vamos lá. Tem lá o exemplo de Adão e Eva, tem o exemplo de Caim, tem o exemplo de Cão, tem o exemplo de Nadab e Abiú, tem o exemplo de Arão e Miriam, tem o exemplo de Coré, Datã e Abirão. Né? Não, de repente não vai dar para a gente falar em todos, mas a gente vai introduzir aqui falando de alguns. Então nós vamos identificar ali os motivos da queda de Adão e Eva, vamos entender a rebeldia de Cão, o que esse episódio traz para nós de ensinamento, tá? Observar o porquê que foi chamado fogo estranho. Não sei se você sabe, né? Nadab e Abiú eram filhos do sacerdote. E a Bíblia fala que eles ofereceram fogo estranho para Deus. Será que eu, de repente, no meu serviço, na minha liderança, ou como músico, né? Eu tenho oferecido realmente o padrão que Deus deseja de mim? Eu tenho que tomar cuidado para não oferecer fogo estranho. Isso é um cuidado que eu tenho que ter. Eu tenho que fazer essa autoanálise, né? Para que eu não venha oferecer fogo estranho para Deus. Então nós vamos ver um pouco sobre isso também. O traje de Arão e Miriam, aquele episódio onde Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, se levantam contra Moisés, né? Achando que eles também poderiam ser líderes de Israel. E aí ali você vai ver Deus agindo de uma maneira, né? Defendendo Moisés e aplicando ali uma disciplina em Arão e Miriam. E depois os motivos da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Tá? Então vamos lá. O Atmani, que escreveu o livro sobre autoridade espiritual, ele fala uma frase muito interessante, ó. É possível em nossa obra permanecermos com Cristo em doutrina é ensinamento, né? É estudo. Nós aprendemos a doutrina e, ao mesmo tempo que estamos em Cristo em doutrina, permanecermos com Satanás em princípio. Olha que coisa forte, né? Nós estamos em Cristo na doutrina, mas o princípio que rege nosso coração é o de Satanás. Pastor, isso é muito forte. É mesmo, amado. Tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Não falo no engenho da rainha, falo num contexto mais abrangente. Satanás não tem medo quando pregamos a palavra de Cristo. Eu vou acrescentar. Ou quando nós estamos trabalhando na obra, ou quando nós estamos ministrando louvor, ou quando nós estamos fazendo o evangelismo, ou quando nós estamos realizando missões. Mas tem medo quando nós submetemos a autoridade de Cristo. Porque o princípio ali da obediência, né? O princípio de Deus é o princípio da obediência. O princípio de Satanás é o princípio da rebeldia. Então, na aula de autoridade espiritual, no início, a gente fala que existem dois princípios que regem a nossa vida, né? E eu é que me coloco debaixo desse princípio, porque é uma escolha que eu faço. Ou eu escolho o princípio da autoridade espiritual, que é o princípio da obediência a Deus,
e as suas leis, né? Ou eu escolho o princípio da... Ia ficar feio aqui, né, Rodolfo? Ou eu escolho o princípio da rebeldia. Eu escolho o princípio da contramão, da desobediência ao que a palavra de Deus diz. Não é isso? Então, essa frase ela é muito forte. Eu posso permanecer em Cristo em ensinamento. Pode ter gente que está dentro da igreja, ouvindo mensagem, estudando a palavra, mas no coração dela, o princípio que está regendo é o princípio da rebeldia. Ela é uma pessoa rebelde no coração. Por isso que o coração é o centro, né, amado? É a raiz, é algo central da nossa vida. O coração vai nos dar a direção, se a gente vai ser obediente ou desobediente. Passa aí, Lucas. Aí, olha o que é a desobediência. A desobediência é uma atitude intencional. Ninguém desobedece, poxa, sem querer desobedeci. Ninguém desobedece de forma sem querer. A desobediência é uma atitude intencional de não cumprir uma ordem dada, de não respeitar. Aí não importa, aqui eu vou colocar só como forma didática, tá, amado? Não importa se foi o apóstolo que mandou, não importa se foi o pastor principal, o auxiliar, o diácono, estou fazendo uma escala, né? O obreiro, o colaborador, o irmãozinho mais velho na igreja, não importa a figura do líder que foi. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que parece que quando olha para a figura que está dando a ordem, ela vai fazer. E tem gente que quando olha para a figura que, se é uma outra figura, ela não vai fazer. Vou dar um exemplo dentro de casa. Se é o pai que mandou, ela faz. Se é a mãe, não faz. Ou o contrário. Se é a mãe que mandou, ela faz. Se é o pai que mandou, ela não faz. Então, em autoridade espiritual, nós não temos que olhar a figura do líder. Nós temos que cumprir o princípio que rege nosso coração. Se eu ouço a ordem, se está de acordo com as Escrituras, se está de acordo com os princípios de Deus, aquela ordem, se é para edificação da obra, eu vou cumprir aquela ordem. Amém? Se eu descumprir, eu estou tendo uma atitude intencional de não cumprir. Ah, porque é o fulano que está dando a ordem. Então, essa pessoa aí não tem vida para me dar ordem. Um exemplo, né? Ela está totalmente em desacordo com aquilo que é o princípio de Deus, a autoridade espiritual, o princípio da obediência. Amém, amados? Deu para entender isso? Então, não é a figura que está dando a ordem. Você tem que olhar o que está sendo falado. Se alguém falar para você assim, Priscila, mata essa pessoa aqui. Essa ordem é uma ordem que está de acordo com a palavra? Claro que não. Então, não importa se quem está dando a ordem. O que importa é o que está sendo falado. Amém, amados? Deu para entender? Então, a desobediência é uma atitude intencional de não cumprir a ordem dada. Você não cumpriu, seja de quem foi, você já está sendo regido pelo princípio da rebeldia. Você precisa sair disso imediatamente, porque é um princípio que rege o rebelde. São quantos princípios? 2. Rebeldia e obediência. Obediência à autoridade espiritual. Amém? Vamos lá. Então a rebeldia, a desobediência é uma atitude intencional. Agora a rebeldia, olha só, é algo mais sério, pois trata de uma revolta interior. Olha a questão do coração aí, vai, Lucas. O rebelde é o rapaz, não é rapaz, ele é capaz. Perdão, tá? Falhou ali. O rebelde é capaz de contaminar outras pessoas e muitas vezes provoca até rebeliões. Um exemplo claro disso foi a rebelião de Satanás. Ou seja, Satanás estava no céu, né? Lá com Deus, Lúcifer. E aí, ele não estava externamente, não aparecia quem ele era, mas no coração ele já estava tramando. Ele estava querendo o quê? Eu preciso ser igual a Deus, né? Eu preciso ter essa autoridade que Deus tem. Ele almejou algo que não era da alçada dele. Não é isso? Porque a Bíblia fala que o trono de Deus estabelece o limite.
da nossa autoridade. Quando a nossa autoridade suplanta o trono de Deus, ou supera, né? Quando a gente deseja estar acima do trono de Deus, a gente está debaixo de um princípio de rebeldia. Porque o trono de Deus está estabelecendo a autoridade soberana de Deus. Amém, amados? A autoridade de Deus ela é soberana. Lúcifer quis ferir a autoridade soberana de Deus. Por isso que a rebeldia, né, ela é uma atitude mais séria, porque é algo que está no coração. Eu vou fazer uma pergunta. Se alguém quiser responder, responda. Pode alguém estar obediente, obedecer uma ordem, e ao mesmo tempo essa pessoa ser uma pessoa rebelde no seu coração? Sim ou não? Quem acha que não? Tem alguém que acha que não? Então todo mundo está certo. Obedecer uma ordem não significa que aquela pessoa também tem um coração submisso. Eu preciso obedecer estando com o meu coração submisso. Eu preciso obedecer querendo fazer aquilo. Nós temos até alguns exemplos na Bíblia, né? Não adianta eu apenas obedecer uma ordem se o meu coração não está submisso. Lúcifer obedeceu a Deus ali em alguns momentos, com certeza. A Bíblia não fala, mas a gente pode entender, né? Porque ali estava no céu, naquele momento da rebelião transpareceu o que estava no coração dele. Entendeu, amados? Entendeu ou não? Então uma pessoa pode estar obediente, obedecer uma ordem, obedecer, né, o que está se pedindo, mas ao mesmo tempo ela no coração ela está, maquinando alguma coisa ali, ferindo. E aí, por isso que o rebelde contamina outros. Porque às vezes no comentário, às vezes, né? Na aparência, aquela pessoa é obediente. Pô, o cara é obediente, né? O cara é legal, faz as coisas. Mas no coração, ele está cheio de ideias, ele está cheio de coisas, ele está pensando em situações. Então essa pessoa, ela precisa observar isso. O teu coração, irmão, precisa estar submisso. Pode uma pessoa estar submissa e não obedecer, Diácono Amaro? Pode ou não pode? É uma outra pergunta. Pode alguém estar submisso e não obedecer? Sim ou não? Sim. É bem difícil, né, a gente imaginar alguém que está submisso e não obedecer. Mas alguém que está submisso, quando recebe uma ordem, que é uma ordem absurda, ele não vai obedecer, mesmo estando submisso. Entendeu isso? Eu sou submisso, eu quero fazer, mas essa ordem que você está me dando, eu não posso fazer isso. Vou dar um exemplo aqui, né? Lá quando prenderam, no capítulo 6 de Atos, prenderam os apóstolos, né? Prenderam lá quem estava pregando o evangelho. Aí Pedro estava no meio. Aí disseram assim, ó, para de fazer essa obra aí, para de pregar Jesus, senão vocês vão morrer. O que Pedro respondeu? Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, quando a ordem é contrária. Amém, amados? É nesse sentido. Mas o submisso, geralmente ele vai obedecer, porque ele está submisso. Amém? Mas pode acontecer do submisso não obedecer por essa questão que eu já falei. E aí, chamaram Gamaliel, que era um mestre, né? E Gamaliel falou assim, ó, se esses homens estiverem fazendo a obra de Deus, não toquem neles. Porque se for de Deus, vocês estão lutando contra o próprio Deus. Se não for de Deus, a obra, vai embora. Igual aconteceu com Judas e com outro homem lá que ele citou. Mas se esses homens estão fazendo a obra de Deus, e vocês estão perseguindo, estão querendo matar, vocês estão se levantando contra o próprio Deus. Então, olha só, o entendimento do princípio da autoridade espiritual. Quando você se levanta contra alguém que está fazendo a obra de Deus, é como se você estivesse comprando briga contra o próprio Deus. Quando eu tenho esse entendimento, amado, eu não me coloco em situação de rebeldia no meu coração.
Eu preciso entender isso. Segue aí para mim. Eu já falei isso já, vai lá, segue. Então, a desobediência é um ato externo. A desobediência você vê, sim ou não? Quando alguém desobedece, você não vê? Amém? Não quer dizer que a pessoa que desobedeceu é um rebelde. Isso a gente tem que entender também. De repente a pessoa desobedeceu ali uma questão, mas não quer dizer que ele é rebelde. A gente não pode também encerrar ali o assunto, né? Mas se aquela pessoa tem uma vida de desobediência, é muito provável que ele seja um rebelde. Muito provável. Agora, se de repente, numa situação, a pessoa desobedeceu, conversa com ela. Pô, irmão, o que está acontecendo? Meu filho, o que está acontecendo? O que significa isso? Por que você fez isso? Para você entender, sem julgar. O problema é que muitas vezes a gente quer achar que o desobediente é o rebelde. O rebelde é quem está com problema no coração. É uma questão de princípio. Princípios são coisas mais sérias, são coisas mais sólidas. Amém? Princípios são coisas mais entranhadas. Alguém que anda no princípio da rebeldia, sempre vai estar tramando alguma coisa, sempre vai estar provocando algum estrago em alguma situação. Sempre vai ser uma pessoa desobediente. Ou mesmo que ela aparentemente, ela crie uma situação de aparência, de não ser desobediente, num certo momento aquilo vai transparecer. O rebelde, ele não consegue ficar oculto por muito tempo. Entendeu isso, amado? O rebelde não consegue ficar oculto por muito tempo. O próprio Deus se encarrega de trazer à tona o coração do rebelde. Por isso que tem muito erro, tem muita falha nossa aí em julgar. A gente fala assim que o irmão que realmente está tendo dificuldade de entender, de comportamental, a gente já chama de rebelde. A gente já sentencia a pessoa de rebelde. A mãe, o pai com o filho, né? Você é um rebelde. Mas na verdade não é isso, amado. Porque você tem que olhar o que está no coração. De repente no coração daquele jovem, daquele homem, daquela mulher, não está aquele princípio. É uma atitude externa ali, né? A pessoa está gritando ali, está precisando de alguma ajuda, e a gente está julgando como se fosse um rebelde. O rebelde, quando ele se transparece, fica muito claro. Deus descortina o que está no coração. Ele começa a ferir princípio. Ele começa a ferir. Alguém que não obedece um líder, esse cara está com o coração rebelde. Toda hora o líder fala com ele, ele não respeita. Então isso é o caminho da rebeldia. Não é uma desobediência, um ato, uma situação em si. Amém? Vamos lá. Então, olha lá, no capítulo 2 de Gênesis, a gente vai ver a queda de Adão e Eva. A queda de Adão e Eva. Quem é que foi o culpado da queda de Adão e Eva, amados? Estou perguntando agora. Quem tinha responsabilidade ali, Adão ou Eva? Oi? Adão? Ou Eva? Ou os dois? O que tu acha, Elivaldo? Os dois? A resposta é diferente. Quem tinha responsabilidade ali de cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus ali, que era não comer do fruto? Os dois? Ou era Adão? O Adão que foi culpado. Nós vamos ver isso. Isso é muito interessante, amado, a gente aprender isso. Para a gente não ficar confuso. Mas a resposta para mim, considerada mais correta, é que os dois. Porque os dois tinham responsabilidade. Só que nós vamos ver o seguinte, a responsabilidade de Adão era maior. Porque ele era líder. Ele foi estabelecido como autoridade sobre Eva. A autoridade espiritual tem um caminho. Não é bem uma hierarquia, mas tem um caminho. Deus tem ordem com as coisas. Você imagina se Deus falasse assim, Adão, você é líder de Eva e Eva também é líder de Adão. Olha o problema que vai dar isso. Adão vai dar uma ordem para Eva vai dar uma ordem para Adão. Quem é que vai obedecer quem? Então,
dentro do reino de Deus também funciona assim. Existe uma ordem, né? Existe um ordenamento ali das coisas, para que a gente possa ter decência com as coisas, para que a gente possa ter uma organização, amém? Mas ali, a primeira coisa que acontece, a gente vê que a queda foi resultado da desobediência. Toda vez que a gente desobedece, a gente sofre uma queda. Toda vez que a gente desobedece, a gente sofre uma queda. Todo ato de desobediência é uma queda, sabia? Por isso que eu preciso restaurar logo, para que eu possa recuperar a posição que eu estava. Se você desobedece uma vez, você caiu naquele ato. Se você não restaurar e voltar para o estado normal, você vai ver aqui que o estado que Deus criou Adão e Eva era um estado de perfeição. Adão e Eva não foram feitos para morrer, por exemplo, sabia? E eles, quando eles desobedeceram a ordem de Deus, ali foi o princípio da queda. Um ato gerou uma queda. E aí o que acontece? Existe um entendimento que a ordem de Deus era para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa ordem foi muito mais abrangente do que a proibição de comer o fruto. Olha o que a autoridade espiritual vai dizer para nós. Uma simples ordem de alguém não é apenas uma ordem para você cumprir algo, fazer ou deixar de fazer algo. É para você entender que é o seguinte, você tem um líder. Você precisa se submeter a um líder. Você precisa estar debaixo da liderança. Há pouco tempo agora nós falamos numa live nossa lá, pessoal de Olaria, né? Pastor Clóvis, aquele debate que a gente faz lá. Nós falamos sobre um tema que está sendo falado muito aí agora, os desigrejados. Oi? Os desigrejados são pessoas que já saíram das igrejas porque acham que não precisam mais estar na igreja. Ou seja, elas querem estar debaixo da liderança de Deus, mas não querem estar debaixo da liderança dos homens. E esse princípio não é um princípio de Deus. Porque você vai ver que Deus, olha lá, né, significa que Deus estava colocando Adão sob autoridade, para que ele aprendesse a obedecer. Então, quando Deus coloca alguém sob autoridade, é para que ele aprenda a obedecer, para que ele coloque no coração dele o princípio da autoridade. Na medida de que aonde ele chegar, por isso que o pastor Oswaldo falava muito isso, aonde você chegar, irmão, procure ver quem é o líder, né, pastora Graziela? Procure saber quem é o líder daquele ambiente. Porque se eu aprendi a estar debaixo de autoridade, aonde eu chegar, eu vou carregar comigo esse princípio. O princípio não muda. Se eu chego na casa da Elisa, por exemplo, quem é a autoridade na casa da Elisa? A Elisa. Eu não posso chegar lá, vou tomar aqui uma água, vou fazer uma comida, porque sou eu que mando aqui. Não funciona assim, irmão. A pessoa que aprende a estar debaixo de obediência, aonde ela chegar, ela vai entender que ela precisa respeitar esse princípio. A pessoa que sai da igreja achando que não precisa estar na igreja, o que ela está dizendo para nós é o seguinte: eu não preciso de ninguém me direcionando para nada, não preciso de líder, não preciso de alguém para me dar uma cobertura de nada. Eu mesmo faço a minha cobertura. É isso que essa pessoa está dizendo. Podemos dizer, eu não vou entrar no mérito aqui porque saiu, se saiu como rebelde, se saiu ferido, se saiu porque o líder tratou mal, tem várias questões, né? Mas o fato de sair da igreja, porque podia sair para uma outra igreja, mas sair e não querer mais se colocar debaixo de liderança, ela está ferindo o princípio da autoridade espiritual. E se ela está ferindo o princípio da autoridade espiritual, ela está no outro princípio. Entende, irmãos, como é que é o nosso raciocínio? Aí surge o segundo ponto ali. Somente aquele que está sob autoridade pode exercer autoridade. Como que eu vou exercer autoridade sobre alguém se eu não sei me colocar sob autoridade? Se eu não sei respeitar uma liderança?
como que eu vou exercer autoridade? Adão estava sob a autoridade de Deus, né? Eva estava sob a autoridade de Adão e de Deus. Aí Eva podia dizer assim: ô Adão, chega para lá, eu só obedeço a Deus. Olha que situação, né? Podia, Amanda? Ô Adão, não vou te obedecer não, eu vou obedecer só a Deus, que só me importa obedecer a Deus agora. Então, não tem esse cabimento, porque Adão exercia autoridade sobre Eva e sobre as coisas, e Eva obedecia a Adão e a Deus. E Eva exercia também, pastor, Eva não exercia autoridade, exercia, sobre as coisas, sobre os animais. A mesma autoridade que Deus deu a Adão, deu para Eva. Os animais se sujeitavam a Eva. As coisas se sujeitavam a Eva. O mundo foi criado, irmãos, para nós, sabia? O mundo, numa concepção de Deus original, foi criado para nós. Deus nos deu um jardim, né? O apóstolo Ezequiel fala isso. Deus nos deu primeiro um jardim. Nós quebramos o princípio, perdemos o jardim. Mas no Apocalipse, Deus vai nos dar uma cidade. Nós perdemos o jardim, mas nós vamos recuperar uma cidade. Você entende isso? Mas se eu não aprender a me colocar debaixo de um princípio de autoridade espiritual, se eu não respeito alguém que está no comando de alguma coisa, eu não tenho mais autoridade para ser liderança sobre ninguém. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso dar ordem, mas no mundo espiritual você não é liderança de ninguém. Você está fazendo algo num princípio de rebeldia. Pode parecer que isso é apenas uma teoria, né? Mas é assim que o mundo espiritual funciona, o reino de Deus funciona dessa maneira. É triste quando alguém acha que só tem que obedecer um ou outro. É triste quando alguém fica parcial. Alguém quando fica parcial, isso é triste, porque essa pessoa está levando a sua liderança para um princípio totalmente errado. O líder, né, ontem nós tivemos lá a live dos casais, né, foi linda, foi bênção, né? Uma pena que depois o aplicativo bugou, a gente não conseguiu salvar, né? Mas foi bênção, creio que muitas pessoas que estavam ali, todas elas foram abençoadas. E muito interessante a gente ver aqui o pessoal do Gênio da Rainha respeitando, né, a liderança do pastor Oswaldo, que já foi pastor aqui, e dando esse reconhecimento. Não, pastor, o senhor continua sendo nosso pastor. Até pessoas que não são do Projeto Nova Mais, o Marcelo, né? Pastor, o senhor continua sendo pastor, sendo bênção na minha vida. Ou seja, mesmo não estando mais na denominação, no reino, o princípio permanece intacto. Ah, não, agora eu sou de uma outra igreja, ele não é mais o meu pastor. Uma pessoa que fala isso, irmão, ela está debaixo de um outro princípio. Vou falar aqui uma coisa para você. Né, nós somos do Projeto Vida Nova. Todos os pastores do Projeto Vida Nova são nossos pastores, amém? A gente entende como princípio de Deus. Mas todos os pastores de igrejas que pregam Jesus, que são fiéis a Deus no Evangelho, são também nossos pastores. E às vezes eu me deparo com cenas que eu fico assim, meu Deus, que falta de conhecimento. Irmãos que são de uma igreja, mas só querem respeitar o pastor da sua igreja. Aí quando se encontram com um pastor de uma outra igreja, trata como se fosse uma pessoa, não é meu pastor. Aquele irmão, aquele pastor, ele também é pastor. Não apenas ele é um pastor de uma denominação, ele também é um pastor. Ele é um líder também, ele é um diácono também. Né? A gente pode botar em outra função. Então, cabe a nós, se a gente entendeu, né, essa organização de Deus, de um lado Deus coloca todas as coisas na terra sob a autoridade de Adão para que ele dominasse. Mas de outro, Deus colocou Adão debaixo da sua autoridade. Então, não era apenas deixar de comer o fruto, era entender que, Adão,
Você tem toda a liberdade, mas aqui é o teu limite. Você tem um líder, você tem uma autoridade sobre a tua vida. E aonde você for, eu vou continuar sempre sendo autoridade sobre a tua vida. Então, irmão, é um erro a pessoa achar que, poxa, eu sou do Gênio da Rainha. Quem é meu pastor? Só o pastor Joelson. Só o pastor Sérgio. E aí você vai ali e encontra com o pastor de uma outra igreja. Passa por ele como se fosse alguém que não tem autoridade sobre a tua vida. E se essa pessoa fala algo para você, você não considerar como vinda de Deus para a tua vida, o princípio está errado. O princípio que está regendo o teu coração, ele precisa ser revisto. Amém? Não estou falando daqueles homens que se intitulam, né, pastores, mas que não são coisa nenhuma. Aqueles homens que se aproveitam, né, abrem edifícios e dizem que é a igreja. Não estou dizendo desses homens. Para esses homens, Deus tem a sua paga, né? Eu estou falando de homens comprometidos no reino, pastores de outros lugares, que quando a gente recebe, nós devemos receber com honra de pastor, com honra de profeta. Amém, amados? Porque nós aprendemos o princípio. Nós não estamos olhando a figura, nós não estamos olhando a pessoa que está ali investida no cargo. Isso vale para tudo quanto é cenário que a gente pode se encontrar. Se eu encontro com um policial na rua, o policial é autoridade sobre a minha vida. Se eu encontro com o médico é autoridade na minha vida. Se eu encontro com um enfermeiro, para ele ministrar alguma coisa, um remédio, ele é autoridade na minha vida, eu não posso dar ordem a ele. Ali eu tenho que me colocar debaixo daquele princípio. Amém, amados? Você entende isso? Isso vale para tudo quanto é área da tua vida. Professores, mas quem? Dentista, bombeiros. Então, o princípio é que vai reger a tua vida. Então, somente aquele que está sob autoridade pode exercer autoridade. Aí você vê o cara não respeita o policial, não respeita o bombeiro, não respeita o médico, acha que é o dono da cocada preta, e depois ele quer exercer liderança sobre os outros. Eu quero te dar uma notícia, você não está exercendo liderança sobre ninguém. Você está debaixo de um princípio perigoso. Teu coração está num caminho errado. Numa questão, num ato, a pessoa não obedece, é uma coisa. Mas quando a pessoa faz daquilo um estilo de vida, ela desconstrói todo o fundamento que Jesus colocou. Todo o fundamento que Deus colocou, ela está desconstruindo, para viver uma prática segundo o coração dela, não segundo o coração de Deus. Amém, amados? Vai lá, para a gente terminar. Então, a gente falou já, toda atitude de desobediência é uma queda. Antes da queda, o princípio do bem e do mal, o certo e errado, está nas mãos de Deus. O que fala isso? Toda vez que eu entendo o princípio da autoridade espiritual, quando eu respeito esse princípio, eu não fico preocupado se o caminho que o líder está dando é o melhor, não é o melhor, se a administração dele é boa ou é má. O que não pode, na ordem, naquilo que está sendo falado, é ferir princípio de Deus, amém? Mas se for uma coisa, vamos botar a cadeira assim, vamos botar a cadeira assada, eu não posso ficar argumentando, porque antes da queda, quando você está intacto, quando você está na percepção correta do princípio, você faz sem questionamento, sem argumentação. Quando alguém começa com argumentação, irmão, é porque já caiu. O bem e o mal, o certo e errado, já está na cabeça da pessoa. Fulano, por que vamos fazer dessa maneira? Por que a gente não, em vez de subir o morro de dia, a gente não sobe de noite? Por que em vez de subir de noite, não sobe de dia? Cria uma série de questionamentos. Por que em vez de tocar esse louvor, Diácono Amaro, a gente não toca esse? Por que ao invés de pregar essa palavra, a gente não prega aquela?
Por que em vez de pagar isso, a gente não paga aquilo? O teu líder pode até errar numa administração, ou então num conselho que ele está dando para alguém, mas não cabe você questionar. O que você pode fazer é quando você estiver ali, né, você chegar para o teu líder, poxa, queria mostrar para o senhor esse caminho aqui. Porque Adão, ele não conhecia o bem e o mal, ele não conhecia o certo e o errado. A única coisa que Adão sabia é que Deus era a fonte da vida dele. E ele precisava cooperar com Deus em tudo. Deus, lembra quando a serpente interpelou a Eva? O que Eva responde? Não, Deus disse para não comer do fruto. Só que aí, quando ela já estava com o coração ali envolvido, ela acrescentou, e nem tocar no fruto. Deus não falou para não tocar no fruto, Deus falou para não comer. Só que ela se concentrou na ordem, ao invés de se concentrar em fazer a vontade de Deus. Então, antes da queda, o bem e o mal, o certo e o errado, estava na mão de Deus. Senhor, é isso que a gente vê no Novo Testamento, quando a gente fala assim, né? Que Paulo fala que você precisa confiar em Deus, né? Andar em Deus, confiando em Deus, entregando a tua vida para Deus. Né? Lá no Salmo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais. Quando a gente entrega, a gente está dizendo o seguinte, ó, Deus, tu sabes. O profeta Ezequiel, pode esses ossos ressurgirem? Senhor, tu sabes. Porque ali o profeta está intacto. O profeta não está numa queda. Ele está totalmente obediente à vontade de Deus. Amém, amados? É esse ponto que fala isso para a gente. Então, antes da queda, Adão estava no princípio certinho. Mas quando Eva come do fruto, depois dá para Adão, Adão também come. Os dois erraram, né? E aí, eles entenderam, eles começaram a argumentar. Ô Adão, por que você está vestido? Ah, porque eu fiquei com vergonha. Ué, mas quem falou para você que você está nua? Quem que te disse que você está nua? Quando a gente começa, irmão, dar uma de entendido das coisas, que a gente quer saber mais as coisas, quando a gente quer achar que tem que ser feito de uma outra maneira e começa a argumentar, a gente não respeita o que está sendo dito ali pelo líder, a condução que o líder está dando. Se não for uma questão que fere princípio, eu vou falar de novo isso, a gente está entrando por um caminho da argumentação, do pecado, da rebeldia. A gente tem que resgatar isso. É como a gente fala, né? Esse cara está muito vivo. E a Bíblia fala que tem que fazer o quê? Nós precisamos morrer. Morrer para o nosso eu. Morrer para o nosso achismo. Ah, não podia ser assim. Aí o líder vai falar assim, não, eu quero que seja dessa maneira. Aí no coração do cara que está em princípio de rebeldia, vai se acender a ira. Pô, cara teimoso, eu não queria fazer isso, e que não sei o quê. Mas no coração de quem é obediente, ah, não podia ser assim não, meu líder. Não, eu quero que faça assim. Ah, então tá bom, vamos fazer assim. Mesmo que não seja certo, mesmo que não dê certo, mesmo que aquela estratégia não seja boa, o obediente vai fazer. Porque o compromisso dele não é com a figura de quem está dando a ordem. O compromisso dele é em estar submisso e obediente. Vê que coisa interessante isso, amado. Isso é uma coisa muito interessante da gente entender, né? Então, devemos aprender a obedecer a autoridade e submeter a ela. Só podemos recuperar a autoridade se a obediência for restaurada primeiro. Como que eu recupero? Se eu cair em algum momento na minha vida espiritual, eu preciso restaurar a obediência. Eu preciso recuperar, eu preciso corrigir a rota. Senão eu vou estar continuando trilhando no caminho, eu vou continuar trilhando no caminho do outro princípio. Quando eu entendo que, caramba, eu preciso corrigir minha rota.
Eu preciso restaurar a obediência. Eu preciso recuperar a minha autoridade. Tem líderes na palavra, nós vamos ver depois no próximo estudo. Líderes que perderam sua autoridade, sua credibilidade. Sabe por quê? Porque se rebelaram. Coré, Datã e Abirão perderam até a sua vida. Perderam até a sua vida. Tem hora que acontece assim, de imediato, mas tem hora que vai acontecendo. E para terminar, é preciso saber estar sob autoridade e em posição de autoridade. Aqui são duas coisas. A igreja sofre porque muitos não sabem obedecer, mas ela também sofre porque muitos não aprendem a exercer autoridade. Olha que duas coisas diferentes, né? Tem muitos que estão, né, em posição de autoridade e tem muitos que estão em posição de liderado. E aí tem essas duas situações. Ou você está em posição de liderança e não sabe exercer autoridade, não aprendeu a exercer autoridade, e está exercendo qualquer outra coisa, menos autoridade. Ou você está recebendo a autoridade de alguém e não está cumprindo, não está entendendo como se colocar nesse princípio. Então, eu preciso entender isso. Adão e Eva, Deus estava ensinando isso para eles. Ó, Adão, você me obedece, e Eva te obedece e me obedece. Os animais obedecem a Eva, a você e a mim, e assim sucessivamente. Então, Adão, ele tinha os dois caminhos, ele obedecia a Deus, mas ele era autoridade sobre Eva. Você acha, Elisa, que Adão usou certa autoridade dele sobre Eva? Claro que não. Porque quando Eva ofereceu o fruto para Adão, o que Adão deveria ter feito? Ele não fez, mas ele deveria ter feito. Eva, você desobedeceu uma ordem de Deus. Não, primeiro Eva, depois Adão. Ela comeu e deu o fruto, né, ao seu marido, ao seu Adão, né? Então, quando Adão recebe o fruto para ser comido, a pastor Gelson está com a gente aí. Qual era a postura de Adão? Isso aí salta aos nossos olhos. Eva falhou, descumpriu o princípio. Não era apenas a ordem de não comer o fruto, era entender que havia uma autoridade sobre ela. Caramba, antes de comer o fruto, qual era a postura de Eva? Antes de comer o fruto, vou perguntar ao meu marido. Eu vou perguntar para Adão. E qual era a postura de Adão? Quando recebeu o fruto? Eva, o que você está fazendo está em desacordo com a ordem de Deus. Você está descumprindo o princípio de Deus. Só que a Bíblia fala que os dois comeram, não é isso? Por isso que a resposta que o Erivaldo deu foi certa. Os dois tinham responsabilidade. Mas a responsabilidade maior estava sobre a vida de Adão. Então, eu preciso estar sob autoridade, mas eu preciso também saber usar a autoridade. E muitas vezes a gente vê que há problemas por causa disso. A pessoa, muitas vezes, até sabe estar sob autoridade, mas quando ela é colocada para ser autoridade, ela não consegue exercer direito à autoridade. Pastor, então está perdido? Não. O que cabe a essa pessoa? Aprender. Eu preciso aqui aprender. Eu preciso me colocar num processo de aprendizado. Como é que eu faço? Em vez de querer fazer sozinho, com aquilo que você acha que tem que fazer, eu preciso me colocar em discipulado. Eu preciso aprender como fazer. Se Eva tivesse feito assim, a Bíblia tinha contado uma outra história, né? Adão, a serpente está me oferecendo uma coisa aí. Eu não sei o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Mas Eva usou a sua autoridade de forma errada. Por que eu falo que ela usou a autoridade de forma errada? Porque ela tinha autoridade sobre ela mesma, sim ou não? Antes de ter autoridade sobre as pessoas, nós temos autoridade sobre a gente também. Nós governamos a nossa vida também, de certa forma, né? E ali, o que Deus queria que ela fizesse? Se submeter a Adão.
ó, tá bom, serpente, está me dando fruto? Deixa eu ver o que o meu líder vai dizer, porque eu tenho um líder. Você sabia que eu tenho um líder? Eu vou perguntar para ele. A postura de Eva deveria ter sido essa. Ô Adão, a serpente me deu esse fruto aqui, falou que se eu comer eu vou ficar igual a Deus. O que tu acha? Até uma brincadeira isso, né? E Adão poderia ter feito a mesma coisa que Eva. Espera aí, eu não sei o que a gente faz. Deus, a serpente está oferecendo isso para a gente. Estou conjecturando, tá, Marcos? E ela falou que se a gente comer, a gente vai ficar igual ao Senhor. E o Senhor disse para a gente não comer. Eu estou achando estranho já a tua ordem. Né? Adão poderia ter tomado essa atitude. E Deus poderia falar assim, ó, rejeita isso. Conjecturando, né, amado? Isso não está na Bíblia. Mas a postura que a gente esperava de Eva era de submissão e obediência a Adão. E a postura que a gente esperava de Adão era de submissão e obediência a Deus. Só que Eva, ela escolheu agir por conta própria. E não somente agiu por conta própria, lembra que a gente falou que o rebelde de coração contamina o outro. Além de Eva se contaminar, ela contaminou Adão. Ela comeu do fruto e viu, olha o que a Bíblia fala, ela viu que o fruto era bom para dar entendimento, agradável aos olhos, bom para dar entendimento. Despertou o coração dela para isso. Mas se o coração dela tivesse em Deus e na palavra de Deus, ela teria tomado uma outra atitude. O senhor está dizendo que o coração de Eva era rebelde? Naquele momento foi rebelde. Naquele momento o coração de Eva foi rebelde. Tanto que logo em seguida, o que acontece? Deus não podia negociar com o princípio. Não é verdade? Ah, pastor, mas o líder tem que ser disciplinado, corrigido. Irmãos, eu corrigi um irmão do seminário, no amor, né? Chamei ele, estava falando com o colaborador Erivaldo ali antes de subir. O irmão cometeu lá algo que não estava de acordo, eu conversei com ele, não, irmão, não é assim. Mas eu percebi que o coração dele não era aquilo que ele queria fazer. Eu falei assim, cara, você não tem eu não vejo isso em você. Você é um cara muito humilde, você é um cara muito, né, uma pessoa muito simples. Eu não vejo isso no teu coração. Mas ele foi pelo que outros faziam, né? E aí eu dei uma palavra para ele, trouxe para ele assim uma correção. Aí ontem ele me mandou uma mensagem, pastor, te agradeço pelo teu ensinamento, muito obrigado, não desiste de mim, me perdoa. Falei, caramba, que atitude, irmão. Que atitude. A pessoa podia ter falado assim, pô, esse cara nem é meu pastor. Eu não sou a ovelha do pastor Sérgio. Eu sou ovelha de um outro pastor. Ele, meu pastor, que tem que me dar ali a correção. Mas o irmão entendeu o princípio de autoridade espiritual. Quem estava falando com ele era uma autoridade também. E eu falei no amor, né? Lógico. Eu falei dando bronca. Mas eu falei, olha, irmão, daqui para frente, Deus vai trazer coisas grandes na tua vida, porque você está se colocando num princípio de autoridade. Ele não falou só de mim, não. No texto ele fala assim, te agradeço ao senhor e aos FAPs também do seminário, porque tem sido uma influência muito boa para a minha vida. Eu estou melhorando, eu estou consertando coisas na minha vida que está me deixando melhor. Mas eu sei que tem muita coisa para eu melhorar ainda. Eu quero acreditar que esse irmão, quando for exercer autoridade sobre alguém, ele já vai pensar de uma maneira diferente. Quando ele tiver que corrigir a rota de alguém, ele já tem um episódio na vida dele, dentre outros que ele deve ter, que vai dar um parâmetro para ele. Mas sabe o que a gente vê muitas vezes? Irmãos que têm um coração ingrato. Irmãos que recebem muito tempo a bênção, são ensinados, mas depois viram as costas. Mas depois
acham que tem que exercer autoridade, exercer sua liderança, se colocar debaixo de liderança da maneira que ele quer. E isso está em desacordo com o que a gente está aprendendo aqui, amado. Preste atenção, não sou eu que estou falando isso não, tá? É a palavra de Deus que está falando isso. Talvez alguém pode estar vendo em casa, né? Vai ver em casa e vai falar assim, pô, o que esse camarada está falando aí eu não concordo não. Então, irmão, você está em rota de colisão com a própria Bíblia. Que tudo que a Bíblia fala vai para esse lado aí, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Senhor, muito obrigado por essa manhã de estudo, resgatando, Senhor, princípios importantes da Tua palavra. Nosso apóstolo tem ensinado sobre autoridade espiritual, outras igrejas nossas, do Projeto Nova, têm ensinado também sobre isso, porque entendemos que é um fundamento importante, é um princípio que tem que ser forte no nosso coração, para que nós venhamos a produzir frutos conforme a Tua vontade, Senhor, com excelência, e não cair nas ciladas do inimigo, porque tudo que o diabo quer é colocar princípios satânicos no nosso coração, princípios rebeldes no nosso coração. Mas nessa manhã o Senhor está nos ensinando, nos descortinando para nós as verdades da Tua palavra. Abençoa a vida de cada irmão que esteve aqui presente, daqueles que vão ouvir essa palavra, esse ensinamento. E nós te pedimos, Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, que nós venhamos a estar firmes, constantes, tanto como liderados, quanto como líderes no Teu reino. Obrigado por tudo, nos dê um almoço tremendo na presença dos nossos familiares, abençoa a nossa vida neste dia, abençoa a vida do nosso pastor, e logo mais, Senhor, nos dê assim um culto de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor, para que o Teu nome seja exaltado aqui nesse lugar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão e dizer: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te abençoe muitíssimo.